Começa agora mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, nós vamos conversar sobre comportamento da população, porque nos dias de hoje as pessoas têm dificuldade aí para aceitar esta pandemia da Covid-19. Eu recebo aqui na Rede Alesp o professor em literatura, Jaque Brandão. Seja muito bem-vindo a este Alesp Conecta, professor. Vamos começar, né, explicando, né, a dificuldade que as pessoas têm em aceitar mudanças, transformações que são exigidas aí pela nossa sociedade, até por uma questão de saúde. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guga. É um prazer mais uma vez estar aqui na Lesp. Fico muito contente de nós estarmos conversando sobre essa situação. Realmente nós temos um grande problema que é o seguinte: as pessoas elas tendem sempre a se acomodar na sua tranquilidade, no próprio lugar comum, no seu status quo, vamos chamar assim. Há várias palavras, há várias expressões que nós podemos dizer a respeito disso. Então, as pessoas tendem a se manter sempre na mesmice. Agora, nós estamos passando por um momento extremamente delicado, pelo qual há muitos anos nós não passávamos. Nós temos de pensar o seguinte: a última grande epidemia em nível mundial ocorreu praticamente no começo do século XX, que foi no final praticamente da Primeira Guerra Mundial. Então, a nossa geração, como as gerações anteriores aos nossos pais, elas não haviam passado por uma situação tamanha como a que nós estamos vivendo hoje, que é a obrigação de você largar, deixar a situação de comodidade que nós tínhamos e enfrentar uma outra reação, que é a de comodidade, entre aspas, mas no sentido de nós ficarmos presos a uma realidade muito diferente daquela a que nós estávamos acostumados. É muito interessante nós pensarmos que há pouco tempo atrás, as pessoas falavam assim: eu não vejo a hora de chegar às férias, eu quero estar em casa, eu quero curtir um pouco a minha vida. Só que nós já estamos há quase 50 dias, há quase 2 meses, vamos dizer assim, em quarentena, e hoje nós já estamos saturados de ficar em casa. Então, nós estamos vendo que as famílias estão quebrando não só por falta do dinheiro, porque nós temos um outro problema sério, que foi o fato de o governo federal, de modo especial, não ter se preparado para essa pandemia. Mas, por outro lado, nós temos as próprias famílias que elas estão se degradando, porque as pessoas não estão conseguindo mais se suportar dentro de um espaço fechado de 4 paredes. É algo que aconteceu, por exemplo, logo no início da pandemia na China. Nós vimos que, quando começaram a abrir a China, principalmente aquela região que ficou de quarentena, que foi o epicentro da pandemia mundial, nós podemos ver que houve um grande número de divórcios, decorrente exatamente da situação, que as pessoas começaram a ter de se suportar de uma forma que até então não havia acontecido entre nós, né? Doutor, é importante, professor, a gente abordar, né? O senhor explicou todos esses casos, né, da convivência, mas por que as pessoas demoram a levar a sério a situação? O que você acredita isso? É falta de informação? Qual que várias camadas da população demoram mais para absorver as informações? O que o senhor acha que é a maior causa disso? Nós estamos vivendo um outro problema também muito sério, que é a questão do negacionismo. Antes mesmo da pandemia de Covid-19, já estava ocorrendo na nossa sociedade, em alguns segmentos da nossa sociedade, o negacionismo. Negava-se, por exemplo, a questão da vacina. A vacina passou a ser considerada uma grande vilã. Negou-se a existência, por exemplo, de um planeta redondo. Não, o planeta é plano. Negou-se a ciência, o valor da ciência. A ciência não é importante.
Então, nós estamos passando por um momento de negacionismo. Então, você nega determinadas realidades e cria-se outras realidades. Então, isso é um problema, eu vejo como um problema por ser um cientista, muito sério. Por quê? Porque quando você nega a ciência, você nega o valor, por exemplo, de uma vacina, você esquece que nós estamos imunizados a determinadas doenças exatamente devido a essas vacinas que foram feitas há muitos anos. Então, nos acostumamos com a imunidade, nos acostumamos com a ausência da mortalidade, vamos dizer assim, de determinadas doenças. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na varíola, nós não pensamos que a varíola pode nos levar à morte. Como nós também não podemos mais, não acreditávamos até um tempo atrás, que a tuberculose poderia levar as pessoas a óbito. Hoje, por outro lado, nós estamos começando a verificar que o sarampo está levando à morte, que a varíola está levando à morte e que a tuberculose está virando um caso extremamente sério e está levando a muitos óbitos. Por quê? Porque as pessoas normalmente, quando elas se deparam com essa doença, elas acabam muitas vezes se automedicando ou diante do início do tratamento e conseguem se livrar dos males da doença, elas acham que estão curadas. Então, diante disso, o que acontece? As pessoas acabam não aceitando mais a realidade do passado. Um exemplo eu dar para você que tem a ver com a nossa própria realidade hoje. Há um tempo atrás, nós ouvimos o ministro da Fazenda dizer que, se for preciso, ele vai imprimir dinheiro para pagar a ajuda que nós estamos... O governo deveria estar fazendo de uma forma ativa. Só que quando você imprimir, nós vamos as gerações mais novas não conheceram, que é a questão da hiperinflação. A partir do momento que você começa a jogar grandes quantidades de dinheiro novo, entre aspas, o impresso, com essa finalidade, você leva a uma inflação. Pior, você tem inflação que os jovens desde os anos 90 não sabem o que é. Então, como você não sabe as consequências da inflação, acha que nada vai acontecer. Isso é um grande problema. Daí essa negação que as gerações mais novas, elas tendem, isso é algo natural. Ou seja, as gerações mais novas, elas tendem sempre a negar aquilo que os mais velhos falam. Isso é algo extremamente natural. Desde que, vamos dizer, não haja um problema sério de saúde como nós estamos passando agora. Quando as autoridades médicas falam, fiquem em casa, elas não estão falando isso simplesmente porque isso é algo cômodo. Não. É porque isso é uma necessidade para que nós possamos ter o achatamento dessa curva. Para quê? Para que nós possamos ter condições efetivas de ajudar a população. Não aconteceu, estamos vendo hoje. Nós já temos mais de 30 mil mortos, sem contar aqueles casos que não estão sendo notificados. Porque nós temos uma grande subnotificação no Brasil. E isso é extremamente triste. São 30 mil famílias, no mínimo, que estão sentindo falta daquelas pessoas, sem contar o que vem depois. Esse é o grande problema. Foi muito interessante, professor, alguns pontos que o senhor abordou e eu gostaria de, por exemplo, fazer alguns questionamentos. Por que as pessoas, por exemplo, a gente tem aquele meme famoso das pessoas carregando o caixão, por que as pessoas têm essa tendência também de levar na brincadeira coisas sérias? É muito importante lembrarmos que, como eu nego determinados fatos, é importante nós lembrarmos isso. Nós temos fatos e nós temos aquilo que as pessoas costumam chamar de verdade.
Eu não gosto muito de empregar a palavra verdade, por quê? Porque a palavra verdade, ela é muito relativa, não existe verdade, existem verdades. Cada um cria sua própria verdade. Então, eu não posso usar a palavra verdade como um paradigma. Nós temos, sim, fatos. Nós temos um fato que está ocorrendo. Nós estamos vivendo, por exemplo, a questão da pandemia de Covid-19. É uma pandemia, ou seja, não é algo regional, ela é global. Então, todos os países estão passando por essa situação. Quando eu não quero aceitar o que está ocorrendo, ou porque o presidente diz que é uma gripezinha, ou porque o meu guru fala que tudo isso é mentira, porque o pastor vai dizer que Deus está ajudando, que isso é uma fantasia, ou porque o fulano tal vai dizer que isso é uma criação dos comunistas, ou sei lá, sabe do quê? O que acontece? Eu próprio crio uma realidade paralela, eu crio um outro mundo e me isolo nesse mundo. Então, eu acabo criando o que? Formas de escape. Qual é uma das grandes formas de escape? É o próprio riso, é o próprio deboche. Eu vou debochar daquilo que é verdade. Daquilo que é fato. Então, eu crio uma outra realidade, eu crio uma fantasia, um mundo de fantasia, em que, neste meu mundo, tudo que está sendo dito agora passa a ser o quê? Em verdade, passa a ser o quê? Uma falsidade. Por isso que eu nego. Nós vimos aqui em São Paulo, nós vimos, por exemplo, na Avenida Paulista, várias pessoas debochando, usando caixões na Paulista, criticando a própria morte. Poxa, como eu havia dito anteriormente, nós tivemos agora, por enquanto, mais de 30 mil mortos, dados oficiais, sem esquecer as subnotificações. Cara, como é que eu posso debochar de 30 mil mortes? Isso é algo completamente insano. Para que eu possa fazer isso, eu tenho de primeiramente negar essa realidade para mim mesmo. Então, por isso que nós temos um grupo da sociedade que está negando tudo. Ela tem de negar. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Quando houve o nazismo, quando nós estivemos, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, e começou a mortandade, vamos dizer assim, a solução final para os judeus, num primeiro momento, o que os soldados faziam? Eles executavam os judeus em grandes covas abertas, eles praticamente obrigavam essas pessoas a abrir as suas próprias covas e matavam a tiro, sangue frio, pá, 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 pá. Só que chegou um momento em que, por mais que as autoridades diziam que aquele homem, que aquela mulher, que aquele velho judeu, ou cigano, ou negro, ou qualquer outra etnia que fosse contra aquela situação, aquele status quo nazista, eram animais, eram ratos, você está matando, você está tirando a vida de um ente que é seu semelhante. Por mais que o discurso oficial diga o contrário. Então, o que eles encontraram? Uma fórmula de matar sem as pessoas verem, que foram as câmaras de gás. Então é isso, você tem um mundo que, por mais que você negue, você vai chegar um momento que essa bolha explode. E é algo que eu estou dizendo, por exemplo, que vai acontecer no Brasil mais dia menos dia. Uma parcela pequena da população nega o que está acontecendo, vai à Paulista, não usa máscara, grita palavras de ordem contra as autoridades médicas, as autoridades constituídas do país, que estão tentando minimizar os efeitos dessa pandemia, mas mais ou menos dia, infelizmente, a bolha explode. Agora, professor, muito interessante, né? Uma questão comportamental da população. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, né? Por que a ideologia, né, se mistura tanto, né, com a ciência, ou tentam, né, reformulando minha pergunta, misturar a ideologia com a ciência?
Bom, uma coisa que é importante nós lembrarmos é a própria palavra ideologia. Quando nós falamos em ideologia, tudo na nossa vida, tudo nas relações humanas é ideologia de uma forma. É uma ideia. Então, a ideia de que fulano está trabalhando ideologicamente, você tem que tirar a ideologia, por exemplo, da escola, isso não existe. A ideologia sempre vai estar presente na vida humana. O que, na realidade, seria essa ideologia? É um ponto de vista daqueles que estão no poder. Então, nós temos de pensar isso. Quem está no poder, ele tem uma visão de mundo. E essa visão de mundo sempre vai estar calcada nas suas buscas, nos seus anseios. Isso é fato. Bom, a ciência, por si só, ela busca aquilo que é mensurável. E aí vem a questão da ciência e da fé, que é o que nós estamos vendo de uma forma muito intrigante, vamos dizer assim, em nossa realidade presente. Quando nós estamos vendo, por exemplo, líderes religiosos questionarem a ciência, eles esquecem o seguinte: a ciência, ela existe em função do bem comum. Só que sempre foi assim? Não necessariamente. Porque a ciência, ela não é dogmática. A ciência não pode se prender a dogma, diferentemente, por exemplo, da teologia ou diferentemente da religião. A partir do momento em que a ciência passa a ser dogmática, ela deixa de ser ciência e ela passa a ser religião. Porque a religião, ela é dogmática. A religião, ela tem uma crença em que você ou acredita ou você está fora. A ciência não. A ciência, ela busca continuamente o quê? Se reencontrar e se descobrir. No final do século XIX, início do século XX, por exemplo, acreditava-se, por exemplo, que havia diferença entre os homens. Por exemplo, que os brancos eram superiores aos negros, que os brancos eram superiores aos indígenas, aos asiáticos, e aí vai. Acreditava-se isso, a ciência buscava isso. A partir dessa comprovação, entre aspas, da ciência, que houve toda uma doutrina genocida que buscou exterminar determinados povos por serem inferiores a outros. Que nós chegamos, que nós vimos, por exemplo, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu, por exemplo, na Guerra da Bósnia, até há pouco tempo, e que ocorre hoje, quando você vê um policial lá nos Estados Unidos como pisando com o joelho, pisando não, sufocando um negro até a morte, como existe aqui no Brasil. Quantos negros são mortos porque há determinadas pessoas, determinados homens do poder acreditam que são superiores a eles. Só que a ciência provou que isso é uma falácia. Não existem, primeiro, não existem raças humanas. Nós temos, segundo a ciência, hoje, uma única raça humana. Não é a mudança da pele que vai diferenciar um homem do outro, porque sob a pele todos somos iguais. Então, a ciência, ela tem de ter essa humildade de dizer, opa, erramos. Por quê? Porque a ciência não é dogmática. Entendeu? Então a ciência não pode ser dogmática. Ela é passível de erro. Quando a ciência passa a ser dogma, volto a dizer, ela não é ciência, ela é religião. Interessante, professor. Agora, o fato, né? O comportamento do ser humano. Uma vez que uma mentira, né, é contada muitas vezes, a pessoa acredita tanto naquilo, ela serve de conforto para ela, por exemplo, isso aqui é uma gripezinha, não vai me pegar, não vai pegar minha família. Você acha que
a pessoa desenvolve uma resistência realmente e não sofre o que de repente quem está se cuidando, tomando todos os cuidados, com medo que um parente se contamine. É verdade isso, doutor? O que acontece é o seguinte: nós esquecemos muitas vezes que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem um poder muito grande. E tem realmente um poder muito grande. Então é óbvio, infelizmente, quando nós nos deparamos com uma pandemia como a que nós estamos vivenciando neste momento, muitas pessoas acabam, infelizmente, morrendo, elas começam a morrer, a princípio com a própria depressão. Então ela acaba ficando de uma tal forma tão deprimida, com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, que ela acaba sofrendo as consequências, muitas vezes sem ter até o vírus. Isso é possível, sim. Só que nós temos de pensar o seguinte: o Covid-19 é um vírus extremamente agressivo e extremamente, como é que a gente pode falar? Contaminante. Então, ainda, né? rapidamente, ele pode simplesmente contaminar várias pessoas. Infelizmente, as pessoas, muitas vezes, elas se deixam levar de uma tal forma pelas fake news, por exemplo, como nós já temos falado em alguns textos, que ela cria realmente um mundo próprio, como havia dito. Ela cria este mundo. Ela não vai aceitar a realidade como ela é. Ela não aceita o fato como ele é. Pelo contrário, ela vai criar, como eu havia dito, um paramundo, que é um mundo que vai caminhar paralelo a este mundo real. E quando eu me deparo com uma realidade, ou com uma realidade, com um fato, que eu acredito que seja um fato, que é uma notícia, por exemplo, uma fake news qualquer, se aquela fake news propaga aquilo que eu próprio acredito, pronto, aquilo se transforma numa realidade, aquilo se transforma na minha verdade, porque ela simplesmente está o quê? Mostrando aquilo em que eu acredito. Acabou. Então, por isso que nós poderíamos até dizer que para algumas pessoas pode, entre aspas, ser uma gripinha, mas não necessariamente para todas, porque nós sabemos que a letalidade do Covid-19 não é assim tão alta. A grande problema há uma grande letalidade no Covid-19, mas também há uma grande proliferação dessa virose. Então, nós temos de ter os nossos cuidados para que essa virose não se propague de uma forma tamanha como ela se propagou. Se nós tivéssemos tido, por exemplo, um cuidado, se o governo federal, de modo especial, pelo Ministério da Saúde, tivesse tomado as medidas necessárias para evitar tamanha contaminação, provavelmente nós já estaríamos saindo do caos. Porque, como eu havia dito, nós já estamos quase há 60 dias. Algumas pessoas estão há quase 60 dias presas em suas casas, sem poder se deslocar, sem poder sair. Agora, se grande parte da população tivesse acompanhado isso, ou se as autoridades sanitárias do país tivessem aceitado isso, não negado veementemente, como negaram e ainda estão negando, nós não teríamos, talvez, um número tão grande de óbitos. Ou provavelmente nós saberíamos o número real de óbitos, porque até então nós não sabemos quantas pessoas efetivamente morreram. 30 mil, 40 mil, 50 mil, a gente não sabe. Para professor, é interessante também abordar dois assuntos com o senhor que são muito parecidos. Primeiro, né, a influência das fake news no momento em que nós vivemos. E no outro, né, por exemplo, a questão psicológica da divulgação das informações. Por exemplo, num vírus onde 95% das pessoas vão sobreviver e a taxa de letalidade média no mundo é 5%, algumas pessoas gostam de falar, foram recuperados não sei quantos. Se a letalidade é de 5%, né, é meio que um jogo de números dizer você vai recuperar 95%, a maioria, quer dizer, isso não apaga o número de mortos, né? Então eu gostaria
que o senhor fizesse uma analogia aí nessa questão, né, de tentar meio que confundir os números, né? Porque essa questão dos recuperados parece óbvia. Se 95% da população vai se recuperar, então isso não vai apagar os 5% de mortes que nós temos, né? Isso daí é uma forma também, muitas vezes perversa, que as pessoas estão utilizando, de modo especial, grupos religiosos, pelo que eu ando vendo, e grupos também empresariais, e grupos políticos, que eles usam essa ideia da taxa de recuperação. Cara, como você mesmo disse, 5% da nossa população pode morrer e efetivamente vai morrer devido ao coronavírus, devido ao Covid-19. Poxa, quando se fala em recuperados, até que ponto esses caras são realmente recuperados? Nós temos de pensar o seguinte: muitas pessoas esquecem que elas não vão ter sequelas alguma. Só que muitos daqueles ditos recuperados vão carregar diversas sequelas que nós não sabemos ainda. Nós não temos ideia ainda da gravidade dessa pandemia. Nós não temos ainda certeza de absolutamente nada da letalidade do próprio vírus. Obviamente que, entre aspas, o número de pessoas que vai morrer é um número pequeno em relação, por exemplo, à gripe espanhola, se nós pararmos para pensar. Só que nós temos de pensar o seguinte: isso não me atinge até o momento em que membros da minha família tiverem tido a doença, tiverem sofrido as consequências. Porque as pessoas estão num jogo, numa espécie de roleta russa. Eu dou um tiro, de repente eu posso não ser atingido, mas como eu posso ser atingido? Cara, a vida, infelizmente, não funciona assim. Então, quando nós falamos, há um número grande de recuperados, por que as pessoas falam isso? Simplesmente para dar uma falsa esperança para as pessoas, para simplesmente dizerem, olha, 5% morre, mas 30% se recupera. Não é bem assim que deveria funcionar. Cada vida humana tem um papel muito importante, cada vida humana é muito importante, porque cada vida humana é um mundo. Então, nós estamos numa situação que nós estamos pensando o seguinte: só foram 10 mil pessoas, só foram 15 mil pessoas, só foram 20, só foram 30, só foram 40, de repente nós vamos ter quase 100, 200 mil pessoas que vão morrer. É uma coisa muito interessante, porque nós pensamos o seguinte: quando nós tivemos, por exemplo, os aviões que atingiram o World Trade Center, as pessoas ficaram chocadas. Nossa, 4 mil pessoas, 3 mil pessoas morreram na hora, instantaneamente. Falou-se tanto. A partir disso daí, nós tivemos consequências gravíssimas, como foi a Guerra do Golfo. Então, quantas pessoas morreram por causa da invasão do Iraque naquele primeiro momento? Porque dizia-se que o Saddam Hussein havia feito isso. E depois foram descobrir que não havia sido Saddam Hussein, havia sido fulano, que foram atrás. Então, olha as consequências das mortes que tiveram depois. Então, nós nos transformamos e transformamos as pessoas em meros números. Isso é extremamente triste. Nós estamos banalizando as mortes porque muitas vezes nós não queremos que elas nos atinjam. Grupos, como eu disse, empresariais, grupos religiosos querem abrir seus comércios simplesmente porque eles estão com prejuízo. Agora, a vida não é bem assim. Se nós pudéssemos realmente, efetivamente, tivéssemos feito a lição de casa, vamos ficar em casa. O governo federal tem a obrigação de sustentar durante um tempo essas pessoas, como teria obrigação também de sustentar os empresários no primeiro momento. Não, simplesmente fizeram a coisa completamente errada, negaram. É uma gripezinha. Não, isso não equivale a nada. 10 mil pessoas, 5, e daí? Eu não sou coveiro. Pessoal, isso realmente é algo extremamente triste, porque deixamos de ser gente, passamos a ser números. Então, tratamos o outro como uma vida
de segunda classe, de segunda linha. Infelizmente, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto acreditam ainda que, caso tenham isso, elas estão livres. Não necessariamente, porque era a função do Estado já estar tomando conta das UTIs, porque daqui a pouco o SUS vai eclodir, não vai ter mais, não haverá mais leito. As pessoas já estão fazendo isso. Os próprios médicos, ao chegar o paciente, ele vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Isso é extremamente perverso, isso é extremamente doentio. Então, quando nós falamos, por exemplo, que os nazistas foram perversos, não, os nazistas foram horríveis, foram monstros, será que nós não estamos nos transformando em monstros também? Quantos pseudo-profetas ou pseudo-religiosos que gritam para a abertura das igrejas estão fazendo a mesma coisa? Estão pensando somente no dízimo, estão pensando simplesmente no dinheiro que vai entrar. Estão pouco se importando com as vidas que podem ser perdidas daqueles que estão ali. Então, é óbvio o que eu tenho de fazer. Tenho de negar. Veementemente, tenho de negar. Eu tenho de negar que a ciência é verdadeira. Eu tenho de negar que essa doença mata. Eu tenho de negar a existência do vírus. Enquanto eu nego, eu vou proliferando essas inverdades. Eu vou dizendo, olha, o vírus é mentiroso. Olha, Deus vai nos proteger. Vem à igreja. Eu vou vender para você o que? Uma água santa. Essa água santa vai fazer com que o vírus não exista. Que você pague R$1.000. Pelo amor de Deus! Onde está o Ministério Público que não manda para a cadeia essas pessoas que estão vendendo essa falsa ilusão? E muitas pessoas estão acreditando. Então, isso é um problema extremamente sério das autoridades sanitárias do nosso país, das autoridades políticas do nosso país. E nós estamos caminhando, eu volto a dizer, nós estamos caminhando no Brasil para uma hecatombe. E as pessoas não estão levando a sério isso. Daí esse número de fake news que está, além de destruir todo um trabalho sério que está sendo feito, está fazendo com que as pessoas que estão na linha de frente sofram as consequências primeiramente do que nós. Professor, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Pudemos aí conversar bastante sobre esse tema. Até um próximo encontro. Eu agradeço muito, Guga, a participação de vocês e a oportunidade de mais uma vez estar na casa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Este foi o professor Jacques Brandão, que é professor doutor em literatura. Hoje nós conversamos aqui no Alesp Conecta sobre a dificuldade que as pessoas têm, né, de aceitar a pandemia da Covid-19 e também o isolamento social. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!